Fala pessoal, queria conversar hoje com vocês sobre Abel Ferreira no Palmeiras, né? Seria ele o melhor técnico da história do Palmeiras ou não, né? Como a gente sabe, Abel Ferreira tem 10 títulos e eu não quero de modo algum diminuir o lugar dele na história do clube, ao contrário, quero entender exatamente qual seria o lugar de direito dele na história do clube hoje, e se ele é o maior ou não, e se ele não for, o que falta para ele ser o maior treinador da história do clube, né? Bom, vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre isso agora que está começando a temporada, né? Para lá no final da temporada a gente ver se algo mudou. Bom, vamos para a vinheta e depois para o vídeo. Antes de começar o vídeo, peço sempre que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, ajuda bastante o canal quando vocês fazem isso. Se gostam, para além de Palmeiras, de futebol brasileiro, se inscrevam nos canais do Sai Jogando que estão na descrição do vídeo. E se puderem deixar o hype, eu não sei se está liberado aí, porque eu tive um probleminha com a AdSense, mas se estiver liberado, deixem o hype, que ajuda muito o canal. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que hoje a torcida do Palmeiras, e acho que esse é o principal defeito dessa gestão, né? A torcida do Palmeiras se encontra totalmente dividida entre aqueles que apoiam de forma quase cega o trabalho de Abel Ferreira e da diretoria e aqueles que criticam, às vezes até demasiadamente, o trabalho da Leila Pereira e o trabalho de Abel Ferreira e de Anderson Barros também, claro, né? São os três estão sempre juntos, né, na história. Bom, de todo modo, o que eu queria conversar hoje aqui de forma racional e prática é sobre o tamanho do Abel Ferreira na história do Palmeiras. Por que falar sobre isso, né? Porque se tem algo que me incomoda demais nessa gestão, para além da divisão da torcida, que ao meu ver é um discurso que vem de dentro para fora, com essa história de torcedor de verdade, esse desrespeito com o torcedor, né? Todo torcedor é torcedor de verdade, cada um torce do seu jeito, apoiando, criticando, não existe cartilha de torcedor, né? O torcedor tem o direito de ser irracional e torcer da forma como ele quiser. Mas eu queria conversar um pouco sobre isso porque eu vejo nessa gestão, eu acho que isso é algo que é até indiscutível, né? Eu acho que é um fato concreto, acho que mesmo quem apoia a Leila concordará comigo, um viés de apagamento histórico, né, do Palmeiras. Leila Pereira é incapaz de citar, por exemplo, os feitos do Paulo Nobre, que é indiscutivelmente um dos melhores presidentes da história do Palmeiras, né? Tudo isso por birra política. A gente viu também nesse processo dessa gestão o apagamento literal, né, da história do clube dentro do seu vestiário, trocando isso pelas imagens, né, pelas frases de coach do Abel Ferreira, que você pode gostar ou não, não é esse o meu ponto, a questão é que a gente tinha ali no vestiário, né, a história do Palmeiras retratada, ilustrada, e hoje a gente tem 3 frases de coach, né? Não é o lugar para isso. Hoje, né, aliás, eu tô gravando esse vídeo agora, ele vai sair só na semana que vem, mas hoje a gente viu confirmação do novo modelo de ônibus do Palmeiras, em que a frase maior campeão do Brasil cai para ilustração de mais uma frase de coach do Abel Ferreira, né? Isso, ao meu ver, são indícios, né? E essas coisas se dão nos detalhes, né, desse apagamento histórico, que a gente poderia discutir o porquê disso. Tem vários vídeos falando do que eu acho dos interesses de Abel Ferreira, principalmente da Leila Pereira no comando do clube, né? Mas a gente vê que esses pequenos apagamentos, eles caminham para uma intenção discursiva, mas que no fundo é política, né, sempre, que é se colocar acima de todos aqueles que vieram antes, né? Então, qual que é a forma mais fácil de você se tornar o maior? É você fazer com que se esqueçam daqueles que vieram antes de você, né? Porque não é tão simples se tornar o maior, mas é fato também, e é por isso que eu quero discutir com vocês, que o Abel Ferreira não está longe de ser o maior treinador do clube, o maior e não o melhor. Já respondo sobre o melhor, para mim não é, tá? Para mim o melhor, por exemplo, que o Luxemburgo fez nos anos 90 é incomparável em termos de performance do que o Abel Ferreira já fez, né, no auge no Palmeiras. Então, em relação ao melhor, para mim não tem discussão, o Abel Ferreira não é o melhor técnico que passou pelo Palmeiras, não acho ele melhor nem do que o Felipão, inclusive. Agora, maior, é inegável que ele esteja pelo menos no top 5, né? Como a gente vai discutir aqui hoje. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso, justamente porque eu vejo com grande. Com muita preocupação esse processo, primeiro, de gentrificação do clube, né? Você expulsar a torcida popular do estádio,
e dos entornos do estádio, né? Algo que também o Paulo Nobre já começou a fazer, é sempre importante lembrar, mas os preços impraticáveis, né, tanto de avante quanto de ingresso, além da falta de programas para aqueles que são avante e não são de São Paulo, né? Então isso, para mim, é inaceitável. Eu tenho um vídeo, posso até deixar aqui para vocês, sobre a gentrificação do clube, onde destrincho um pouco sobre esse processo. E aí, ao lado disso, né, e juntamente com isso, a gente tem esse processo de apagamento da história do clube, né? Você não fala do período mais vitorioso, e não só mais vitorioso no sentido de títulos, mas vitorioso porque é o momento em que você vira a chave, em que o Palmeiras volta a ser grande, que é o momento do Paulo Nobre, que permite todo esse sucesso pós Paulo Nobre, principalmente com o Gagliotti, né? Bastante menos com a Leilo, né? Então esse apagamento, tanto da história recente quanto da história antiga do clube, ele também me preocupa demais, porque essas coisas elas não são feitas de graça. Você não retira a história do clube das paredes do vestiário e coloca 3 frases de coach gratuitamente. Você faz isso porque você quer colocar à frente de todo mundo que veio antes um treinador que muitas vezes caga na cabeça do torcedor, e até de jogadores, como fez com o Flaco muitas vezes, né? Mas isso é problema deles internamente, mas de um treinador que pouco tem de relevância do trato entre Palmeiras e pessoa, né? Ele não é uma pessoa, não é um cara historicamente relacionado ao clube, como se tornou o Lucha, como se tornou o Felipão, e não preciso nem falar nada de Oswaldo Brandão, por exemplo, né? Ou de Ademir da Guia, Marcos, ídolos que são palmeirenses, né? E tem esse... Até porque o Abel não poderia ser, uma vez que ele não é brasileiro, né? Não tem como ele ter esse contato natural com o Palmeiras. O Palmeiras existe para o Abel Ferreira de 5 anos para cá, né? Então, a mudança disso também no ônibus, né, que tem a ver, ao meu ver, com as vitórias recentes, os títulos recentes do Flamengo, né, se o Flamengo ganha a Supercopa do ano que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre os títulos, né, sobre essa questão. Oficialmente, ele empataria com o Palmeiras em números totais de títulos, tá? A gente vai falar sobre o tamanho de título, acho que esse é o ponto mais importante do vídeo, mas o Palmeiras já retirou a frase de o maior campeão do Brasil e colocou todos somos um no ônibus, mesmo depois de 3 temporadas de um futebol totalmente esvaziado de sentido e uma renovação, né, que, ao que tudo indica, chega a 5 milhões de reais para a comissão técnica do Abel Ferreira. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a conversar sobre a questão dos títulos do Palmeiras, né, e se o Abel de fato é ou não o maior técnico da história do clube. Bom, eu estou aqui na página do Palmeiras para também, né, não depender apenas do Wikipedia, né? A gente sabe que dá para confiar, mas é uma página de edição pública, né? Então a gente tem que sempre conferir as informações que estão no Wikipedia, né? De todo modo, estou mostrando aqui a página do Palmeiras para a gente ver, por exemplo, que aqui eles mostram os principais títulos de cada treinador, de modo que a gente pode conferir se de fato bate aquilo que a gente vê no Wikipedia. Eu conferi todos e de fato está correta as informações do Wikipedia para quem quiser conferir, pelo menos hoje, né? A gente sabe que pode variar, as pessoas podem entrar lá e mudar. De todo modo, vamos começar por Abel Ferreira, certo? Que é o mais recente e não precisa tanto dessa questão, porque a gente tem memória, a gente sabe tudo que o Abel Ferreira ganhou. E aí eu quero colocar uma questão que é um tanto subjetiva, então eu peço que vocês comentem nos comentários se concordam ou não com a minha divisão entre os títulos, né? Porque do ponto objetivo, vamos só pontuar a questão objetiva e oficial. Oficialmente, Abel Ferreira tem 10 títulos oficiais. E a gente tem o Oswaldo Brandão também com 10 títulos oficiais, certo? Aqui o Oswaldo Brandão, ele também tem 10 títulos oficiais. E o próprio Palmeiras coloca o Abel Ferreira como o maior treinador da história do Palmeiras, junto de Oswaldo Brandão em números totais. Tá? Então, oficialmente, em números totais, sem a gente fazer a diferenciação de títulos, de tamanho de títulos, Abel Ferreira e Oswaldo Brandão têm o mesmo número de títulos como treinador. E esse é o primeiro ponto, né, do ponto de vista oficial. Abel Ferreira está na primeira posição, junto de Oswaldo Brandão. Só para finalizar a questão oficial, que não é meu ponto aqui, porque números frios não são muito do meu interesse, como quem acompanha o canal já sabe. Oswaldo Brandão, apesar de ter apenas 10 títulos como treinador do Palmeiras, ele também tem alguns títulos
como jogador do Palmeiras, o que, ao meu ver, o coloca à frente do Abel Ferreira, se não como treinador, né, empatado como treinador, como personagem da história do Palmeiras, certo? Então, o Oswaldo Brandão, diferente do Abel Ferreira, ele não conheceu o Palmeiras aos 40 anos, né? Ele foi jogador do Palmeiras, foi campeão do Paulista 2 vezes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o tamanho dessas taças aqui, mas ele foi campeão 2 vezes do Campeonato Paulista, então ao menos ele tem 2 títulos a mais na história do Palmeiras, juntando como jogador, e por isso, de saída, do ponto de vista oficial, Oswaldo Brandão, para mim, é maior do que o Abel Ferreira, certo? Talvez nesse critério de desempate, ou como persona na história do Palmeiras, não só como treinador, né, se a gente quiser falar só de treinador empatado oficialmente, mas, ao meu ver, tá, oficialmente, se a gente não for levar em consideração o peso dos títulos, Oswaldo Brandão, para mim, já é maior do que o Abel Ferreira. Mas a gente precisa discutir o tamanho desses títulos, né? Porque a gente não pode falar que o Luxemburgo tem X títulos considerando uma Florida Cup, por exemplo, que é um dos títulos que ele tem. Ou mesmo que o Oswaldo Brandão tem 14 ou 17, agora não me lembro títulos, sendo que boa parte deles são taças amistosas ou até torneios que você ganha por alcançar estatísticas no futebol paulista, né? Então, não vou considerar esse tipo de taça num número frio, o que poderia ser considerado se a gente não leva em conta a análise de torneio a torneio, certo? Então, bom, Abel Ferreira, e aí a gente entra na questão mais subjetiva. O que são títulos grandes, o que são títulos médios, o que são títulos pequenos? Eu quero aqui também fazer uma reflexão histórica, tá? Porque o mesmo título que é grande hoje pode ser pequeno lá atrás, ou o contrário, como é o caso, ao meu ver, e acho que muita gente vai concordar, se não todo mundo, que é o caso do Paulista. O Paulistão, nos anos 90, era um dos títulos mais importantes que se podia disputar no campeonato estadual paulista, né, para os clubes paulistas, né, uma vez que as rivalidades nacionais não estavam ainda afloradas e muito bem construídas, né, os times paulistas preferiam muito mais, e principalmente as rivalidades internacionais, né, então era muito mais preferível, muito mais interessante você vencer São Paulo, Santos, Corinthians ou Palmeiras dentro de um campeonato estadual, que era gigantesco, do que você ganhar um campeonato brasileiro, muitas vezes, ou uma Libertadores, né. Então o tamanho do campeonato paulista até os anos 90, que já é menor do que o Campeonato Paulista anterior aos anos 90, é muito maior do que o tamanho do Campeonato Paulista de hoje. Então, essas categorias vão variar dependendo do momento histórico que a gente estiver analisando, por uma simples questão de não ser anacrônico. Eu não posso chamar o Campeonato Paulista do Abel de pequeno e chamar o Campeonato Paulista do Oswaldo Brandão de pequeno também. Isso seria uma anacronia, né? São campeonatos absolutamente distintos em momentos completamente distintos da história do clube, certo? E do Brasil de forma geral. Bom, então, como que eu considero isso daqui, tá? Para mim, campeonato pequeno, Campeonato Paulista, Supercopa, eu quero saber de vocês, mas eu consideraria um pouquinho menor que o Paulista, mas praticamente a mesma coisa, Recopa, tá? Esses campeonatos festivos ou campeonatos de começo de temporada, como o Paulista, eu considero campeonatos pequenos hoje, tá? Estou falando de hoje. Campeonatos grandes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Mundial, certo? Esses, para mim, são os campeonatos grandes. A gente tem campeonatos médios hoje? Ao meu ver, sim. A Sul-Americana, por exemplo, me parece um campeonato médio. É um campeonato internacional, algo que tem muito valor hoje, né? Eu acho preferível. É claro que jogar a Sul-Americana implica algum fracasso, seja na Libertadores ou na temporada anterior, mas eu imagino que um time que disputa a Sul-Americana prefere ganhar a Sul-Americana ao estadual, certo? Dá muito mais visibilidade, é um campeonato que é interessante de ganhar, se é o campeonato que você disputa, né? Ainda que seja uma segunda divisão do internacional. Então, considero o campeonato da Sul-Americana um campeonato médio, por exemplo. A gente poderia pensar na Copa do Brasil como um campeonato médio, eu vou deixar como um campeonato grande, tá? Porque ainda é um campeonato que paga muito, apesar de esportivamente ser o menos relevante dos 3 grandes que a gente pode ganhar aqui no Brasil, certo? Fala de intercontinental, né, fazendo essa divisão do grande mundial e do pequeno mundial, hoje que a FIFA tem 2,
Eu, pessoalmente, acho o Intercontinental um campeonato de média relevância, porque esportivamente é um campeonato ainda pior do que a Copa do Brasil, no sentido que você ganha o campeonato em 2, 3 jogos, né? Agora, é inegável que ele é um campeonato grande do ponto de vista da repercussão e da relevância subjetiva daqueles que o disputam, certo? Principalmente quando a gente fala dos brasileiros. Para o europeu é um campeonato pequeno ou médio no máximo, né? Para os brasileiros é um campeonato grande, a gente tem que considerar como um campeonato grande. De todo modo, o Abel Ferreira não ganhou nenhum, então não vai entrar tanto nessa discussão. Ao levarmos dessa forma, a gente entende que o Abel Ferreira tem 3 campeonatos paulistas, ou seja, 3 campeonatos pequenos, uma Supercopa, então 4, uma Recopa, 5 campeonatos pequenos, né? Então, o Abel Ferreira, desde que chegou no Palmeiras, ele ganhou 3 paulistas, uma Supercopa e uma Recopa, completando, assim, 5 campeonatos pequenos, certo? Ao mesmo tempo, ele tem 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores. Completando, assim, também 5 campeonatos grandes. A gente poderia fazer uma diferenciação aqui de grande e gigante, né? Porque, de fato, Libertadores e Copa do Brasil não estão no mesmo patamar. Mas o meu ponto é que, assim, e aqui eu estou sendo benevolente com o Abel, tá? Vocês vão perceber ao analisar os outros. Mas a Libertadores é muito maior do que uma Copa do Brasil. Ao meu ver, subjetivo, né? É subjetivo, não tem como. Brasileiro e Libertadores têm o mesmo tamanho. Eu gosto tanto do Brasileiro quanto da Libertadores. Eu acho que são campeonatos que eu sou louco para ganhar sempre. É claro que vai ter ano que a gente vai preferir um Brasileiro, vai ter ano que você vai preferir uma Libertadores, quando você fica muito tempo sem ganhar um ou outro, né? De todo modo, os campeonatos parelhos, né? E prefiro ganhar eles do que o Intercontinental. O Mundial seria interessante ganhar por uma questão também financeira de internacionalização da marca, né? De todo modo, estou considerando a Copa do Brasil como um campeonato grande, até para ser benevolente com o Abel Ferreira, até também por considerar que a Copa do Brasil de 2020 foi um campeonato grande, né? O Palmeiras não ganhava a Copa do Brasil, se eu não me engano, desde 2015, já faziam 5 anos, e ela implicava nesse bicampeonato no mesmo ano, né? Libertadores mais Copa do Brasil, num ano que era necessário ter uma valorização financeira. Então, ao meu ver, a Copa do Brasil, ao menos a de 2020, foi sim um campeonato grande. Por isso eu coloco ela no mesmo patamar dos Brasileirões de 22 e 23, da Libertadores de 20 e 21 e da Copa do Brasil de 2020. Aliás, ela junto com os outros, né? De todo modo, qual que é meu ponto? Abel Ferreira pelo Palmeiras tem 10 títulos, sim. Entre eles, 5 títulos de baixa relevância, títulos pequenos, né? E se alguém discorda disso, por favor, coloque nos comentários, mas eu duvido que algum palmeirense ficaria minimamente mais feliz se em 2025 a gente tivesse ganhado um Paulista ou uma Supercopa ou uma Recopa, né? Então, assim, títulos pequenos, de pouca relevância hoje, certo? E o Abel Ferreira tem 5 títulos grandes, gigantes, enfim, indiscutíveis. 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil do ponto de vista hoje, né? Hoje são títulos grandes, gigantes. Então, vamos lá para o próximo treinador, né? Para os próximos treinadores, eu não vou analisar todos da história do Palmeiras, obviamente eu vou falar só dos maiores, ou seja, Ventura Cambon, Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo e Felipão. Bom, vamos falar rapidamente então, né, do Ventura Cambon, um técnico uruguaio absolutamente importante para a história do Palmeiras, que assim como Oswaldo Brandão, antes de ser técnico do Palmeiras, antes de ser técnico campeão pelo Palmeiras, foi jogador, e foi um jogador também campeão e bastante relevante como jogador pelo Palmeiras, ainda até pelo Palestra Itália, lá no período de profissionalização do futebol brasileiro, né? Palmeiras que, diferente de alguns rivais aí, né, não surgiu, quem diria, nos anos 2000 ou anos 90, né? É um time que ganha desde a profissionalização do futebol brasileiro e antes também, né? É um time que não precisa de patrocínio para ter história, né? Diferente do que alguns tentam emplacar aí na mídia, né? Bom, Ventura Cambon, então, como treinador do Palmeiras, tem Copa Rio Internacional, né, de 51, ou seja, o Mundial, né? Eu não sei o que vocês acham, para mim a Copa de 51 é o primeiro Mundial, e o de 52 o segundo, tá? Eu não vou ser clubista aqui, para mim o Campeonato Mundial de 52 é um Campeonato Mundial do Fluminense, e eu falo isso pela relevância histórica e esportiva da Copa Rio Internacional, tá? A de 52 era para ter sido jogada em 53, foi antecipada para 52,
e foi tida, né, tanto a de 51 quanto a de 52, como campeonatos a nível mundial, num mundo em que o futebol era relevante apenas na América do Sul e na Europa. Né? Não dá para dizer que não é mundial por não ter times da África, Ásia, Oceania e América do Norte, se o futebol profissional relevante se dava na América do Sul e e na Europa. Né? Isso não é muito diferente até os anos 90, 80, né, enfim. Então, assim, para mim, né, eu posso até um dia fazer um vídeo, eu vou precisar ler bibliografia sobre o assunto, tem bons livros sobre isso, mas eu posso fazer um vídeo um dia dizendo por que eu entendo o 51 como um mundial. O que é um detalhe, porque sendo ou não um mundial, é um título gigante, um dos maiores títulos da história do Palmeiras, que vence contra a Juventus num campeonato de fato relevante esportivamente, não um campeonato de 3, 4 jogos, como é o Intercontinental moderno. Então, a Copa Rio Internacional, vencida pelo Ventura Cambon, é um título grande, até porque eu não coloquei a categoria de títulos gigantes, né? Porque, de fato, é um dos maiores títulos da história do Palmeiras, um dos maiores títulos da história do futebol nacional, certo? Então, o Cambon, ele tem Copa Rio Internacional. Ele também tem o Torneio Rio de São Paulo de 51, ou seja, 2 grandes títulos no mesmo ano, além de 2 paulistas, e 2 taças da cidade de São Paulo, que eu colocaria, do ponto de vista histórico, né, no mesmo nível de uma Supercopa, de uma Recopa, tá? De todo modo, ele tem 4 títulos grandes e 2 títulos pequenos, além de um título que eu nem vou levar em conta, tá, o Torneio Início Paulista, porque são jogos, inclusive, de 20, 30 minutos, tá? Então ele tem 4 títulos grandes, 2 títulos pequenos, um total de 7 títulos. Tanto em títulos grandes quanto em total de títulos, ele está abaixo de Abel Ferreira. Contudo, entretanto, todavia, quando a gente leva em conta que ele não conheceu o Palmeiras lá pelos seus 40 e tantos anos, né, levando em conta que antes de ser treinador, campeão como treinador, ele foi jogador de futebol pelo Palmeiras e ganhou simplesmente 4 grandes títulos pelo Palmeiras, eu não consigo colocar Abel à frente de Ventura Cambon, ao menos enquanto pessoa, enquanto profissional da história do Palmeiras. Se como treinador Abel Ferreira tem mais títulos do que o Cambon, tem mais títulos grandes do que o Cambon, e tem mais títulos pequenos, e tem mais total de títulos, quando a gente leva em conta a sua passagem como jogador e treinador, ao meu ver, Cambon é mais relevante para a história do Palmeiras do que Abel Ferreira, certo? Vamos então falar de Oswaldo Brandão, tá? Eu não quero ficar muito tempo em cada um, tá? A gente tem bibliografia sobre essas pessoas históricas da história do Palmeiras. Eu quero falar apenas dos títulos, e não só dos números frios, mais uma vez, mas entendendo o que é cada título. Por que não levar em conta o Torneio Início Paulista, né? Como eu falei, porque são jogos era um campeonato de um dia ou dois, jogos de 20 minutos, 30 minutos. Não é um campeonato relevante. E historicamente é óbvio que era interessante ganhar por causa da rivalidade estadual, mas eu não vou considerar no nível de um futebol profissional, porque são jogos curtos, certo? Aí a gente chega em Oswaldo Brandão, né? Que eu acho que talvez seja o ponto de maior questão em relação ao Abel Ferreira, né? Ser o maior da história do Palmeiras. Bom, como eu falei, como jogador, Oswaldo Brandão tem 1, 2, 3 títulos relevantes, 2 grandes, um médio, ou acho que médio, né? Aquele é a Taça dos Campeões, é como uma Supercopa, mas, para não ser anacrônico, ele não é um título pequeno, é um título relevante do ponto de vista que você está pegando os melhores times do Sudeste, né? Os melhores times do Brasil e os campeões de Rio e São Paulo. Um título médio à época, uma vez que a gente não tinha tantos campeonatos grandes, né? Então, como jogador, Oswaldo Brandão tem 3 títulos relevantes e um torneio Início Paulista, que é aquele torneio de poucos minutos cada partida, né? Como treinador, aí que a coisa pega, né? Porque eu não consigo, e aqui mais uma vez, não é diminuir o tamanho do Abel Ferreira na história do Palmeiras, é colocá-lo no seu lugar, e é valorizar a história de um clube que não, diferente de alguns rivais, não nasceu nos anos 90. É levar em consideração a história de um clube que ganha desde antes da profissionalização do futebol nacional, que em 33 estava ganhando um campeonato relevante no Brasil, já profissional, né? Enquanto alguns clubes estavam sendo fundados
o Palmeiras estava tendo alguns dos maiores títulos da sua história, certo? Então, não podemos jogar na lata do lixo a história de um dos maiores clubes do país. Mais uma vez, enquanto alguns rivais que se acham soberanos estavam sendo fundados, certo? O Palmeiras estava ganhando alguns dos maiores torneios da história do futebol brasileiro, certo? E isso não pode ser desconsiderado ao analisar quem é o maior da história do clube, porque, mais uma vez, o Palmeiras não foi fundado em 1990. Muito menos em 2020, como alguns querem fazer, aí não alguns rivais, né? Alguns supostos palmeirenses querem fazer entender. Bom, Oswaldo Brandão, 3 Brasileirões, 4 campeonatos paulistas, que não são grandes como o Paulista de 90, são gigantescos. Talvez até maiores do que um campeonato brasileiro dos anos 60 e 70. É claro que 60 que a gente está falando de uma década em que o Palmeiras simplesmente desbanca o Santos de Pelé, né? Mas, porém, contudo, algumas pessoas de dentro do clube vão querer dar a entender que esses títulos não são tão relevantes quanto os de hoje, né? O único time do mundo que conseguia fazer frente ao Santos de Pelé era o Palmeiras, certo? E a gente tem 3 campeonatos brasileiros aqui com o Oswaldo Brandão, 2 na década de 70 e 1 na década de 60. 4 paulistas, sendo que 2 deles na década de 70 e 1 no finalzinho da década de 50, certo? Além do de 47, né? Alguns clubes eram nenéns aí, né? Estavam tentando entender o que é futebol, o que é bola, o que é campo, né? Mas o Palmeiras já era multicampeão nesse momento da história. Além disso, né, a gente tem esses torneios comemorativos e amistosos, que eu não vou levar em consideração, né, como a Taça dos Invictos, que, se eu bem me lembro, é um torneio que é por estatística, né? Isso mesmo, pelos times invictos do Campeonato Paulista, né? Então não vou considerar esses daqui. Além disso, o Oswaldo Brandão tem a Taça da Cidade de São Paulo, 2, que, ao meu ver, do ponto de vista histórico, e vocês podem discordar de mim, é um título médio, maior do que uma Supercopa e uma Recopa. Mas a gente pode deixar como um título pequeno para ser benevolentes com Abel Ferreira, tá? Porque aqui, mais uma vez, a minha intenção não é diminuir a história do Abel Ferreira, é só entendê-la dentro do contexto histórico do clube, sem ser anacrônico e sem esquecer que a gente tem história como alguns querem, né? Tanto rivais como pessoas de dentro do clube, mais uma vez. Então, se a gente for justo e sincero, quantos títulos grandes e quantos títulos pequenos tem Oswaldo Brandão? 3 campeonatos brasileiros e 4 paulistas. Se eu sei fazer um pouquinho de matemática, dá 7 títulos grandes contra 5 de Abel Ferreira. E é por isso, né, de forma muito simples, que para mim Abel Ferreira não é nem de longe o maior técnico da história do Palmeiras. Porque, no mínimo, ele precisaria de 2 títulos grandes para alcançar Oswaldo Brandão em termos de relevância, certo? Porque se a gente não considera Paulista um título relevante, Supercopa um título relevante, quando eu falo a gente, eu falo inclusive, um nós, que inclui a instituição que trata o Paulista como Paulistinha, e Supercopa e Recopa como títulos festivos, ao menos quando perde, né? Então, se a própria instituição trata assim, eu não posso tratar diferente. Abel Ferreira tem 5 grandes títulos, Oswaldo Brandão tem 7. Ambos têm 10 totais. Se a gente for para a frieza do número, Oswaldo Brandão tem 10, 11, 12, 13, 14 títulos totais. É óbvio que isso daqui não dá para considerar. É óbvio também que eu não posso considerar que o Paulista de 2020, 2021 e enfim, são títulos grandes. Aliás, o único paulista, o maior dos paulistas, Abel Ferreira perdeu. Porque em 2025, se eu estou bem lembrado, se ganhássemos aquele Paulista, nos tornaríamos o primeiro tetracampeão consecutivo entre os grandes de São Paulo. O Luxemburgo, lá em 20, impede o Corinthians de fazer tal feito, né, com aquele gol de pênalti do Patrick de Paula, né, o Corinthians tinha 3, teria o 4, o Palmeiras impede, e o Abel Ferreira, em 25, deixa, né, no caminho a oportunidade de ganhar talvez o primeiro grande paulista do século XXI, certo? Então, ao perder aquele paulista que era talvez o maior do Palmeiras no século XXI, claro que tem o 2008 do Luxemburgo, que é extremamente importante, mas o paulista de 2024
tanto do ponto de vista estatístico quanto histórico, tanto pelo rival, ele é o maior, era para ser o maior campeonato paulista disputado em 2021, no século 21, por ser o primeiro que colocaria o Palmeiras como esse grande time paulista, o primeiro tetra entre os grandes, né? Nem isso o Abel Ferreira conseguiu em 2025. De todo modo, quero dizer que Oswaldo Brandão é o maior técnico da história do Palmeiras, pois tem simplesmente 7 títulos gigantes, contra 5 de Abel Ferreira, contra 4 de Ventura Cambon, contra alguns que a gente vai ver com Vanderlei Luxemburgo e Felipão, mas já adianto que não tem 7, nem Vanderlei, nem Felipão, títulos grandes, certo? Eu tô aqui indo meio que cronologicamente, né? Claro que depois do Abel Ferreira. Quando a gente junta isso, esses 7 títulos importantes, relevantes, grandes, gigantes do Oswaldo Brandão como treinador, aos títulos como jogador pelo Palmeiras, para mim não resta dúvidas de que Oswaldo Brandão está à frente do Palmeiras na sua relevância histórica perante o clube. Assim como eu acho que Ventura Cambon também está, se a gente considerar a sua carreira também como jogador no time do Palmeiras. De todo modo, a gente ainda tem Vanderlei Luxemburgo e Felipão como grandes técnicos da história do Palmeiras. É que eu selecionei os 5 porque pode parecer que quero diminuir o Abel Ferreira, mas de modo algum eu colocaria ele em 6º na história do Palmeiras. O Abel Ferreira é com certeza top 5, talvez top 3. Isso é subjetivo, mais uma vez, mas acho que o melhor, eu espero que tenha ficado claro, que não é tão subjetivo. Oswaldo Brandão é maior do que Abel Ferreira na história do Palmeiras, certo? Quando a gente vem para o Vanderlei Luxemburgo, e é interessante notar que, né, quase todos esses técnicos não ganharam apenas no Palmeiras, né, são maiores também como técnicos, né, tirando o Cambon. São técnicos que ganharam por vários clubes que passaram, né, diferente do Abel Ferreira, que vai ganhar o seu primeiro título com o Palmeiras e vai precisar se provar quando sair daqui, né. O Vanderlei Luxemburgo, pelo Palmeiras, tem 1, 2, 3, 4, 5 campeonatos paulistas, é o maior o treinador que mais ganhou paulistas pelo Palmeiras, e a gente tem que levar em consideração que esses 2 são diferentes desses 3, e 2008 é diferente de 2020, ainda que eu considere, e vou explicar por quê, os 2 maiores do que os paulistas do Abel Ferreira, e não vou levar isso em consideração para análise, mas só comentar. Luxemburgo ainda tem o Torneio Rio-São Paulo de 93 e 2 brasileiros. De todo modo, sendo rigoroso aqui a perspectiva histórica, ao meu ver, Luxemburgo tem 2 títulos grandes brasileiros, um título grande Torneio Rio-São Paulo e 3 paulistas que são títulos grandes, porque como eu falei, até a década de 90, ainda sem uma grande internacionalização do futebol brasileiro e do futebol mundial, sem a globalização do futebol mundial, o Campeonato Paulista era um título mais relevante do que uma Libertadores. Pelo menos para muitos, tá? Não para alguns, para muitos. No mínimo, um título tão relevante quanto uma Libertadores, um brasileiro, um título extremamente importante para os paulistas ganharem, né? Então, ao meu ver, Luxemburgo, que para mim é melhor técnico do Abel Ferreira, não por acaso nos anos 90, né, com o trabalho que ele construiu nos anos 90, ele vai conseguir depois chegar ao Real Madrid, né, o Real Madrid estrelado, não o Real Madrid em crise, é um grande Real Madrid, né, vai ser boicotado, vai ficar pouco tempo lá, mas o Real Madrid não contrata qualquer técnico, e Luxemburgo fez o Palmeiras jogar talvez o melhor futebol de sua história. Eu não tive a oportunidade de ver o time de Oswaldo Brandão nem de Ventura Cambon, mas o do Luxemburgo que eu vi pelo YouTube, porque sou de 96 e então não poderia ter acompanhado 93, 94, 96 nem à frente, né? Porém, dá pra ver, a gente consegue assistir os jogos do Vanderlei Luxemburgo e o nível tático que ele apresentava, inclusive se a gente levar em consideração o que era tática para a época, é muito maior do que o Abel Ferreira jamais apresentou no Palmeiras. Eu espero que o Abel Ferreira consiga demonstrar mais, né? Mas é bom pontuar. Eu espero que o Abel Ferreira venha a ser, se ele ficar aqui de fato, o melhor e o maior da história do Palmeiras, né? Eu torço pelo Palmeiras, né? Eu não torço contra o Abel Ferreira, eu torço a favor do Palmeiras, essa é a questão. Então, mais uma vez, Luxemburgo, assim como o Abel Ferreira, tem 5 grandes títulos na história do Palmeiras. 2 brasileiros na década de 90, 3 paulistas da década de 90 e um torneio Rio-São Paulo, certo? Então, Luxemburgo, assim como Abel Ferreira, tem 5 grandes títulos.
Tem menos totais? Tem menos totais, mas tem 5 grandes títulos e isso não pode ser apagado nem ignorado quando a gente vai falar dos melhores técnicos do Palmeiras. Ainda assim, quando a gente vai analisar os seus 2 títulos pequenos, né, aqui do ponto de vista histórico, 2008 é um título que tira o Palmeiras de uma fila relevante, né, talvez a mais relevante desde os anos 80. O Palmeiras vai ganhar lá em 99 a Libertadores, e tirando a Série B, ele vai ganhar esse Paulistão de 2008. E quando a gente vai para 2020, esse título é relevante porque, assim como eu estava comentando lá na página do Oswaldo Brandão, ou na do Abel, agora não lembro mais, ele impede o Corinthians de se tornar o primeiro grande a ser tetra do Campeonato Paulista. Então, se o Abel Ferreira falhou ao conquistar o primeiro tetra seguido, Luxemburgo impediu que o Corinthians conquistasse, né, esse aspecto no Campeonato Paulista no momento em que ele já não é mais tão relevante, né? Então, esses detalhes vão tornar o campeonato mais ou menos relevante. Ainda assim, certo? O Luxemburgo tem 5 títulos grandes como o Abel Ferreira e os seus 2 paulistas, ao meu ver, são maiores que os paulistas do Abel Ferreira, tá? Por esses motivos que eu dei. Bom, de todo modo, um empate técnico em relação a títulos relevantes. Não tem mais títulos menos relevantes do que o Abel Ferreira, títulos totais. Portanto, certo? Enquanto técnico, não como figura, enquanto técnico, o Abel Ferreira estaria à frente do Luxemburgo pelos parâmetros que a gente está levando em consideração aqui. Nesse sentido, até aqui, Abel Ferreira seria, para mim, dentro dos parâmetros que eu considero relevantes na análise de quem é o maior da história, Abel Ferreira estaria em terceiro, Oswaldo Brandão em primeiro, Ventura Cambon em segundo, Abel Ferreira em terceiro por enquanto. Vamos dar uma analisada no Felipão. Bom, pelo Palmeiras, então, o Felipão tem a Copa do Brasil de 98 e a Copa de 2012. E a Copa de 2012, eu não posso ser aqui hipócrita, eu acho que ela tem um asterisco, porque o Felipão ganha a Copa do Brasil de 2012, mas deixa o Palmeiras, e ele é importante para a queda do Palmeiras em 2012, né? Então, ganhou, mas também foi culpado pela queda de 2012, ao meu ver. Eu não sei também o que vocês acham. Então, assim, é óbvio que é um título relevante, é um título grande, mas é um ano que tem asterisco e tem tem dedo do Felipão naquela queda, ao meu ver, pelo menos. Mercosul de 98, para quem não sabe, a Mercosul é a Copa que ela precede a Sul-Americana, então eu preciso colocá-la aqui como um título médio, certo? Então, 2 títulos grandes, um título médio. A Copa Libertadores da América de 99, a primeira do Palmeiras. E se não fosse pela falha do grande Marcos, né, infelizmente, talvez a gente teria conquistado o Mundial, o Intercontinental ali, relativo ao ano de 99. Além disso, a gente tem o torneio Rio-São Paulo, ao meu ver um torneio grande do ponto de vista histórico, de 2000, a Copa dos Campeões, que aí sim é um campeonato pequeno, aquele campeonato festivo entre campeões, e aqui eu acho ele menor do que aqueles dos estaduais de antigamente pelo momento histórico, né? Um momento em que a gente já tinha a Copa do Brasil, já tinha uma nacionalização do futebol brasileiro, né, maiores rivalidades nacionais, então acho aqui um campeonato pequeno como a Supercopa e a Recopa, e o Campeonato Brasileiro de 2018, que mais uma vez é um título muito relevante para a história do Palmeiras, mas é importante apontar que em 2018 o Felipão ganhou o Campeonato Brasileiro, mas o objetivo era ganhar a Libertadores. Ele jogava o Brasileiro com o time B e ganhou não é que ganhou por acaso, sem trabalho, não é isso. Mas é um ano em que o Felipão falha no seu objetivo principal, que era a Libertadores. Ganhou o Campeonato Brasileiro, mas falhou no seu objetivo principal. Ele ganhou aquele campeonato que ele não objetivava ganhar. É importante pontuar isso para a gente não perder o fio histórico das conquistas. De todo modo, o Campeonato Brasileiro de 2018 é um campeonato grande. Felipão tem, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 títulos importantes, relevantes, né? Títulos grandes, como técnico do Palmeiras, o que o coloca empatado com Abel Ferreira e Vanderlei Luxemburgo em títulos grandes, ao menos dentro daquilo que eu entendo como títulos grandes, isso é subjetivo, e portanto, dentro da objetividade da análise, eu não posso colocar ele acima do Abel Ferreira, uma vez que ele empata em títulos grandes, mas perde em títulos totais. Nesse sentido, ao meu ver, dentro dos meus parâmetros, eu quero saber de vocês, o ranking de melhores e maiores, de maiores, né? Porque melhores precisaria de uma análise tática, histórica mais profunda, né? Mas entre os maiores, para mim, é Oswaldo Brandão, Ventura Cambon,
Abel Ferreira, Felipão e Luxemburgo em quinto, certo? Eu coloco o Luxemburgo como o melhor, mas entre os maiores ele para mim é o quinto, porque em número total de título, porque a gente não pode esquecer que futebol é um jogo e dentro do esporte, dentro do jogo, o mais importante é o resultado. A gente não. É o que eu falo sempre. Resultado sem performance não se sustenta a longo prazo. Mas também performance sem resultado é dinizismo, né? Não é aquilo que a gente quer. A gente precisa de uma estabilidade entre os dois. E o Luxemburgo fez o Palmeiras jogar um futebol que talvez a gente nunca tinha visto antes, porém ganhou menos que Felipão, que Oswaldo Brandão, que Ventura Cambon e que Abel Ferreira. Portanto, seria, para mim, o quinto maior, o melhor de todos, certo? Bom, eu queria trazer essa reflexão aqui com vocês, né? Mais uma vez, não é a minha intenção de modo algum diminuir a história do Abel Ferreira no Palmeiras, a não ser colocá-lo no seu lugar de fato. E espero, mais uma vez, que ele venha a ser o melhor, que ele venha a ser o maior, se é que ele vai ficar esse ano inteiro, né? Se é que ele vai aguentar a pressão no início da temporada. Se aguentar e ficar, espero que venha a ser o melhor, espero que venha a ser o maior, coisa que ele ainda não é, ao meu ver, e eu quero saber de vocês, se vocês concordam ou não em relação a essa reflexão sobre a história do clube e os seus maiores técnicos. De todo modo, por mais tudo que o Abel possa fazer de ruim daqui para frente, ninguém apaga que ele está na história do clube e merece todos os louros da vitória, dos resultados que ele conquistou até aqui, assim como os outros 4 que eu analisei nesse vídeo. Quero saber a opinião de vocês sobre isso e espero que a gente tenha uma temporada melhor esse ano, né? Um abraço a todos.